Olá, que bom que você está aqui conosco. É um privilégio para nós poder ministrar a palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho uma palavra tão especial para você. E o tema dela é: Ele quer abençoar a sua eternidade. O desejo do Pai, o desejo de Deus, não é apenas abençoar agora, mas abençoar toda a sua vida, a sua eternidade. Você lembra que na semana passada nós falamos da história de um homem que foi dependente tanto dos amigos quanto também do Senhor. Aquele homem se colocou naquele lugar, ele era um paralítico, e aqueles amigos daquele paralítico, aqueles homens cheios de fé, carregaram, subiram naquele telhado e colocaram até os pés de Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus curou, Jesus transformou a vida daquela pessoa. Ele quer fazer isso conosco, porque o nosso Deus é um Deus que diz: haja. Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas. E a palavra do Senhor fala lá no livro de Jeremias 29, assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus é muito maiores do que o nosso. O pensamento de Deus a seu respeito é grande, é poderoso. Ele quer mudar a sua eternidade. E olha o que a palavra fala lá no livro de Isaías, capítulo 55, assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento do Pai, o pensamento de Deus ao seu respeito é muito maior do que talvez você consiga imaginar. É grande, é poderoso, é infinitamente maior do que você está imaginando, porque Ele olha para você e diz que os pensamentos dEle é maior do que o que você está pensando. Irmãos, eu falo isso até mesmo por mim. Quando eu me imaginava que eu ia ser uma pessoa fiel ao Senhor, jamais eu pensava que eu ia estar aqui, talvez pregando, ministrando a palavra para você. Mas o Senhor foi bom, Ele foi misericordioso, e olha onde eu estou. Não que eu queira me orgulhar, mas porque Deus foi infinitamente maior do que os meus pensamentos. Ele é bom em todo o tempo. E eu quero ler com você uma história de um homem que fez a diferença pela sua atitude. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 11, fala assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós não temos dúvida que Jesus é uma pessoa que opera milagres e maravilha. Nós não temos dúvida que Jesus é aquele que traz a mudança, que transforma a vida de todas as pessoas que têm um contato com Ele. Mas sabe,
o que você faz depois do milagre? O que vai acontecer depois do milagre? Sabe por quê? A Bíblia fala que Lázaro foi uma pessoa que Jesus orou e ele ressuscitou. Mas por acaso Lázaro tem andado por aí? Por acaso Lázaro tem ido na sua casa tomar café, almoçar, jantar com você? Não, de maneira alguma. Sabe o que aconteceu? Lázaro depois morreu. Lázaro não está mais vivo. E aí talvez você fica se perguntando, mas por que Jesus operou um milagre na vida de Lázaro, se Lázaro depois iria morrer novamente? Para mostrar o quanto ele é grande e poderoso, e ele pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Ele quer trazer a cura, a restauração, a transformação. Mas o que vai ficar depois de tudo isso? Porque depois que você for curado, transformado, liberto, lá na frente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Mas como será a nossa eternidade? Vai depender do nosso coração. Vai depender da sua gratidão. Porque o desejo de Deus não é te curar somente agora. O desejo de Deus é que você seja completo em todas as áreas da sua vida. O desejo de Deus é que você continue, prossiga e viva eternamente com Ele, em todo momento. E sabe de uma coisa? O que vai fazer a diferença é o quanto você tem sido agradecido, é o quanto você tem se tornado grato com Deus. Nessa história que nós acabamos de ler, de Lucas, a gratidão desse homem fez toda a diferença. O texto está falando que 10 leprosos foram de longe e gritaram por Jesus. Só para ilustrar um pouco, para você saber, era costume da época, se as pessoas tinham lepra, elas eram retiradas da aldeia, elas não ficavam na aldeia, elas não ficavam naquela região onde tinha as pessoas, elas eram colocadas para fora da cidade. E eles só podiam voltar para a cidade depois que eles estavam completamente curados, e eles tinham que se apresentar diante do sacerdote e falar: olha, nós estamos limpos, estamos curados. Depois que o sacerdote dava o ok, realmente você está curado, ele poderia, aquelas pessoas poderiam se socializar novamente. E sabe o que aconteceu? Aqueles 10 leprosos viram Jesus, e eles começaram a gritar. Eles começaram a gritar: Jesus, por favor, nos cura, nós estamos aqui. Olha o que aconteceu. Jesus olha para eles, e Jesus nem fala: vocês estão curados. A palavra de Jesus fala: pode ir diante do sacerdote e se apresentar. Quando eles estavam a caminho, sabe o que aconteceu? Eles já estavam curados. E um daqueles homens que viu que estava completamente curado, ele saiu. Depois que ele se encontrou com o sacerdote, ele foi até Jesus e ele começou a agradecer. Ele começou a expressar o quão agradecido ele estava, porque Jesus tinha curado ele daquela lepra, porque Jesus tinha curado ele daquelas feridas. E Jesus olhou para ele e disse assim: acaso não são 10 aqueles que foram curados? Onde estão os outros 9? Só voltou esse, que nem judeu é, um estrangeiro, um samaritano. E aí Jesus falou uma palavra que faz toda a diferença. Jesus olha para aquele homem e disse: vai, a tua fé te salvou. Aqueles 10 leprosos, todos receberam a cura, mas apenas um recebeu a salvação. E no texto, a palavra original, como está falando aí no texto,
Quando ele fala, a tua fé te salvou, o significado salvou é sozo, que significa manter salvo, continuar seguro. Ele quer te manter seguro. Não é apenas você receber a cura, mas é você ter uma vida completa no Senhor. Porque é isso que essa palavra salvação significa, é ser completo. E o desejo do Pai é que você possa ser completo em todas as áreas da sua vida. O desejo de Deus é que você possa ser completo, que você não apenas receba essa cura física, mas que você possa viver eternamente. É por isso que Ele deseja abençoar a sua eternidade. É por isso que nós precisamos ser salvos. Porque esse é o primeiro ponto mais importante da nossa vida. Nós precisamos ser salvos. Porque ou você tem a vida eterna com o Senhor, ou você vai ter a morte eterna. E sabe, irmãos, o motivo dos homens ter a morte eterna, o motivo das pessoas estarem indo para esse lugar onde não é o desejo do Senhor, é porque os homens têm amado mais as trevas do que a luz. As pessoas têm amado mais as coisas do mundo do que a própria luz. Isso está lá em João 3,19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Contudo, Deus deseja ardentemente que você possa viver eternamente com Ele. Foi por isso que Ele entregou a Jesus, para morrer por nós. Nós éramos ainda pecadores, mas Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida. Não qualquer vida, não é uma vida passageira. Esse corpo aqui, irmãos, um dia vai morrer, mas eu tenho uma certeza que eu já estou vivendo a eternidade. Eu tenho uma certeza que eu já estou vivendo a eternidade com o Senhor. Porque o que eu tenho buscado é essa palavra de salvação. Eu tenho buscado essa palavra em se tornar completo em todas as áreas. Agora, como pode ter então o homem a vida eterna? Olha o que a palavra do Senhor fala lá no livro de João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós precisamos ser salvos, e a maneira de você ser salvo é você crer no Pai, e você também crer no Filho, a quem o Pai enviou. Você precisa saber, irmãos, como a palavra fala lá no livro de Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Nós necessitamos da glória de Deus. Irmãos, eu preciso da glória de Deus na minha vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu estou diante do Senhor. Senhor, eu preciso da Tua glória. Eu preciso estar diante de Ti. Eu preciso dessa palavra da salvação. Porque é em Ti que eu encontro segurança, é em Ti que eu encontro refúgio, é em Ti que eu posso descansar. Como a palavra fala, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu vou sentir falta se o Senhor for o meu pastor. Se o Senhor for o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Mas para eu não sentir falta de nada, Ele tem que ser o seu Senhor. Ele precisa ser o meu Senhor. E eu preciso saber que as minhas iniquidades fazem separação entre Deus e a minha pessoa. É por isso que a palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías 59:2 assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Sabe o que esse texto está falando? Que os meus pecados encobrem o rosto de Deus. O meu pecado entristece a Deus. O meu pecado causa vergonha. O meu pecado
me separa, me distancia. Só tem uma maneira de eu estar próximo do Pai: se eu confiar e eu crer de todo o meu coração que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o meu dono. Como nós lemos a passagem que fala que Ele é Deus, e Ele enviou a Jesus para morrer naquela cruz, por mim e por você. Nós estamos celebrando essa semana a Páscoa. E sabe de uma coisa? É tão bonito ver a atitude, o ato de Jesus. Porque quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele se doou, quando Ele se deu, Ele estava trazendo a salvação até você. E como nós aprendemos, essa palavra salvação significa ser completo, completar. O desejo do Pai é que você seja completo em todas as áreas da sua vida, que você não sofra rejeição, que você não sofra depressão, ansiedade, que você não tenha angústias. Você pode ter aflição, mas você precisa saber que você também tem que ter bom ânimo, porque o Senhor é com você em todo tempo. Porque o que Ele está falando com você hoje: vai, a tua fé te salvou. Vá, meu filho, vá, minha filha, a tua fé te salvou. Você vai ser completo em todas as áreas, em todas as coisas, porque a palavra do Senhor fala que Deus nos reconciliou com Ele. Olha o que a palavra fala lá em 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso, meu irmão, que nós precisamos ser salvos em Cristo Jesus, porque essa é a única maneira de recebermos a vida de Deus e de termos um relacionamento com Deus e sermos livres de todo pecado, de todo esse peso, e você vai ter a vida eterna. Você terá essa vida eterna no Senhor, porque Deus não quer te abençoar somente agora, Ele quer abençoar a sua eternidade. Ele quer abençoar todos os seus caminhos. Ele te ama demais. Não é à toa que você está aqui agora me escutando, porque Deus, Ele tem algo com você. Talvez você fale até essa palavra: isso é clichê demais. Todo mundo fala que Deus tem um plano, que Deus tem um plano, que Deus tem um plano. Sabe de uma coisa? O plano dele não falhou. O plano dele não falhou. O plano dele não é um plano falido, porque a palavra do Senhor é pura e verdadeira e é fiel para cumprir na sua vida. Eu queria orar com você aonde você estiver agora. Feche os seus olhos. Aonde você estiver, eu quero orar com você. Pai, nós aprendemos nessa palavra que o Senhor deseja abençoar não somente a nossa vida agora, mas o Senhor deseja abençoar a nossa eternidade. Assim como o Senhor falou para esse leproso que foi purificado, que foi curado, que voltou dando graça, que voltou com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, regozijando. O Senhor olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. O Senhor estava falando: vai, você vai ser completo em todas as áreas, vai, você vai continuar seguro, porque é em Ti, Senhor, que nós encontramos segurança,
É em Ti que nós encontramos abrigo, é em Ti onde nós encontramos proteção. Pai, a única maneira de eu conseguir isso é eu recebendo o Senhor, crendo no meu coração e aceitando a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Toca nos nossos corações, Pai. Eu oro, Senhor, para que nesse dia o Senhor possa vir restaurar a vida dos meus irmãos, o Senhor possa vir restaurar as famílias, o Senhor possa vir e mudar o que tiver de ser mudado. Que você, meu irmão, possa se levantar cheio de vida, sabendo que o Senhor olha para você e diz que Ele não te muda somente agora, mas Ele vai mudar tudo na sua vida. Que Deus abençoe você.